Uma boa tarde a todos. Deus abençoe a cada um que for assistir este vídeo. Na verdade, existem alguns momentos que às vezes o coração pede para falar algo, e como a gente crê na palavra de Deus, a gente crê nas Escrituras, crer nessa Bíblia Sagrada, que é a única verdade de Deus. Então existem alguns momentos que a gente é tomado de pensamentos, de meditações, e vem ao coração, né? A mente da gente vem palavras. Então eu gostaria de compartilhar com vocês algo que li, né, de uma mensagem. E eu tomaria aqui essa escritura de Salmos capítulo 1, versículo 1 e 2, que diz: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se o seu coração, do que você tem se alimentado, do que você tem feito, é disso que o seu coração está cheio. E é a melhor coisa que você pode ter no seu coração é a palavra, é o Espírito Santo de Deus. Não há coisa melhor. Às vezes eu acordo de madrugada, perco o sono, pensando na palavra, pensando na minha vida, né? Pensando nas coisas que estão acontecendo, e às vezes eu não durmo. Às vezes vou trabalhar e fico no meu serviço lá, meditando nas coisas que leio, nas coisas que a gente está assistindo dia após dia. É inegável que nós estamos nos últimos dias. É inegável que estamos nas últimas horas, nos últimos momentos, e que essas atitudes que eu estou tomando talvez seja um daqueles que esteja dando talvez as últimas palavras, as últimas recomendações. A Bíblia diz que Deus não leva o homem, nós aprendemos, na verdade, que Deus não leva o homem a julgamento sem antes adverti-lo, sem antes de lhe dar um conselho, né? A própria palavra que nós acabamos de ler, ela diz que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e ele nem não se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, ele tem o prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. É muito bom quando nós somos tomados por isso. Não só eu, mas todos aqueles que são cristãos, que aceitou a Jesus como seu Salvador, o nosso príncipe, o nosso rei, chamado Jesus Cristo. Então, como eu estava dizendo, são as cenas finais do mundo aí, né? Nós temos uma pandemia que está se aliviando, temos guerra, temos um mundo passando aí por dificuldades financeiras, né? Fome apertando, pestes, né? Terremotos. Então é hora das antenas se levantarem, né? A antena do cristão, a conexão do cristão se levantar, olhar para o céu, ver o momento que nós estamos agora passando, que não é brincadeira, não é um momento de brincar de religião, de igreja, de ser crente. É um momento da gente refletir sobre a seriedade da coisa.
Então eu gostaria de compartilhar com vocês esta mensagem pregada pelo irmão William Branham. Ela foi pregada na data de 1959, é uma mensagem velha, antiquada, não é uma mensagem atual, assim, pregada recentemente, mas é uma mensagem pregada em 1959 para 2041, 41, com mais 22, 63 anos que esta mensagem foi pregada. Foi numa sexta-feira em Cleveland, TN, Estados Unidos. Aqui está a data desta mensagem. Deus abençoe. Então eu li aqui um trecho e eu gostaria de compartilhar com vocês. Parágrafo 34. Antes, porém, eu quero dar uma saudação aí aos inscritos, né? E você que vai assistir esse vídeo, se você puder se inscrever, é um bom negócio, né? É uma forma que a gente usa para falar, para cantar, né? Para a gente se expressar daquilo que a gente crê. Então, se você puder, né, usar esses recursos, que é se inscrever, compartilhar, né, ativar o tal do sininho aí. Então, Deus te abençoe, você vai ser abençoado, disso eu tenho certeza, porque a minha verdadeira intenção é ser uma bênção, seja cantando, seja falando, né, me expressando. A minha intenção é ser uma bênção na sua vida, na sua casa. E eu senti aqui agora de fazer uma oração. Pai eterno e Deus poderoso, tu sabes que eu te amo e que neste momento agora eu elevo a minha voz para falar contigo. Eu tenho certeza, Senhor, que eu sou indigno de falar com o Senhor, que é o Senhor dos senhores, Deus dos deuses, aquele que é o supremo, o Criador de todas as coisas. Eu peço perdão pelos meus pecados, perdão pelas minhas falhas, pelos meus erros, pelas minhas iniquidades. E eu venho neste momento pedir que o Senhor tenha misericórdia da minha alma, misericórdia, Senhor, da minha vida. Eu oro neste momento, Pai, que quem for ouvir esta palavra, que o Senhor possa tocar no coração do ouvinte, daquele que assistir. Que o Senhor possa levar o refrigério, o conforto, Pai, pois Tu és um Deus maravilhoso. Eu não tenho nenhum arrependimento de ser um cristão, mas eu falo como testemunha dizendo que é bom, é a melhor coisa que existe, é ser um cristão. Eu oro, Senhor, pedindo que Tua graça, que Teu amor. Eu oro pelas pessoas que estão com problemas, com enfermidades, com dores, as casas que estão passando por dificuldades, Pai, problemas na família, falta de saúde, falta de, talvez, de alimento, de emprego. Eu oro por essas pessoas. Eu oro que a doce paz, a doce presença do Senhor Jesus possa entrar nos lares, nas casas daqueles que querem, daqueles que aceitam a paz do Senhor Jesus Cristo. Pois o Senhor é o Deus da paz, o Senhor é o Deus da misericórdia. Ó Deus, em nome do Teu Filho Jesus eu te peço isto. Amém. Desculpa. Vamos lá. Então, nesta mensagem, considerando os nossos caminhos. Parágrafo 33, ele diz, 34. Quando o problema atingiu Jó, ele ofereceu um sacrifício. Chegou sobre o fundamento onde Deus recebe um crente.
que é sobre o sacrifício e no sangue. Então, quando o problema atingiu sua casa, Deus era o socorro bem presente na hora da angústia. Quando eles o acusaram de ser um pecador secreto, ele sabia que era justo com Deus, porque ele havia cumprido os requisitos de Deus. Então ele pôde dizer: eu sei que o meu Redentor vive, e no último dia ele se levantará sobre a terra. Embora os vermes da pele destruam esse corpo, contudo, ainda em minha carne verei a Deus. Por quê? Ele sabia que ele tinha vindo pelo um caminho provido por Deus. Ele não veio por afiliação à sua igreja. Ele veio pelo sacrifício de Deus. Isso é o que Deus requer, certamente. Foi Davi, quando estava sentado em seu trono, e Natã, o profeta, entrou e começou a revelar os segredos do seu coração, que Davi considerou seus caminhos pecaminosos. Contudo, ele era um bom homem. Era um homem segundo o coração de Deus, mas estava vivendo com a esposa de Urias, e isso estava errado. E quando Davi, o rei de Israel, considerou os seus caminhos, isso o levou a cobrir-se de saco e a orar, porque ele considerou os seus caminhos. Considerou os seus caminhos pecaminosos, o levou-se a prostrar-se para orar. Foi Jacó que enganou seu irmão e viveu em luxúria lá com seu sogro, com camelos, ovelhas e tudo mais. No momento, veio um desejo ardente de voltar para casa, voltar para a igreja, voltar para a coisa certa novamente. E ele partiu com suas esposas, seus filhos e seu rebanho. Mas quando ele ouviu que Esaú estava vindo, ele considerou os seus caminhos. Em seus caminhos de engano, ele enganou Esaú, e ele sabia que Esaú estava a caminho para encontrá-lo. E há muitos cristãos hoje à noite, cristãos professos, que estão se enganando em relação à coisa que estão confessando ser. A morte virá rastejando pela porta um dia desses. Você irá considerar seus caminhos então. Como Jacó considerou seus caminhos, ele permaneceu do outro lado do ribeiro e orou durante toda a noite. E como Jacó considerou seus caminhos, ele permaneceu do outro lado do ribeiro e orou durante toda a noite. Se os cristãos considerassem seus caminhos e se dirigissem à oração, aleluia, e ao arrependimento, seria diferente. O mundo seria diferente, a igreja seria diferente, o povo seria diferente. Foi Moisés, descendo num velho caminho conhecido no amanhã, quando ele começou a considerar seus caminhos, Deus o tinha chamado para ser o libertador de Israel. O que ele fez? Foi pelo seu próprio caminho, e em vez de tomar o caminho de Deus, e matou um homem. E quando ele estava considerando os seus caminhos, e que fracasso ele tinha sido, e vivendo em luxúria, tinha trocado o ministério do Senhor
por um trabalho de pastor de ovelhas. Sem dúvida, em algum lugar, pelas ondas de rádio ou neste edifício, nesta noite, eu estou pregando para muitos homens e mulheres que Deus chamou para o ministério e que pegaram um caminho mais fácil, porque tinha mais dinheiro nele. Não havia. Você está pastoreando ovelhas quando você deveria estar pregando o evangelho. É tão fácil pegar o caminho da luxúria. Mas, enquanto Moisés estava considerando os seus caminhos, uma sarça ardente lhe apareceu no caminho. Deus envie sarças ardentes nesta noite, para cada homem ou mulher que ousa considerar seu caminho. Faça um inventário da sua vida. Como você está vivendo? E se Jesus viesse nesta noite? Considere os caminhos. Era Pedro que estava ali fora, que estava parado ali, aquecendo-se junto ao fogo inimigo, praguejando, negando a Jesus. Quando ele ouviu aquele velho galo cantar a terceira vez, isso lhe fez considerar os seus caminhos, a maneira que ele tinha tratado Jesus. Ele fora chamado para o ministério, ele fora chamado para servir a Deus e precisou de um galo para fazê-lo considerar os seus caminhos. Irmão, irmã, nesta noite é hora do galo cantar para muitos de nós, para nos fazer acordar e considerar os nossos caminhos, a maneira que estamos tratando o Senhor Jesus nesta era moderna de todas as religiões falsas e polidas. É tempo de considerar nossos caminhos e voltar ao velho caminho no qual Jesus Cristo trilhou quando esteve aqui na terra, um caminho de sacrifício. Consideremos os nossos caminhos. Ali estava Judas Iscariotes, quando o sumo sacerdote começou a contar as 30 peças de prata. E quando ele ouviu o tilintar da prata, Judas considerou os seus caminhos, como ele vendeu Jesus por 30 peças de prata, pegou uma corda e se enforcou. Eu me pergunto se muitas pessoas aqui e ouvintes, nesta noite, não enganaram o seu vizinho um pouquinho, fazendo um negocinho desonesto. Eu oro para que, se este for o caso, que você ouça o tilintar do dinheiro, até que isso te leve a estar de joelhos em arrependimento. E muitos de vocês retêm a parte que é de Deus, gastam-na com coisas por aí, com uísque, tabaco, cigarro, gasolina para andar por aí, quando isso pertence à casa do Senhor. É seu dever solene entregá-lo. Considere os seus caminhos. 30 peças de prata. Foi um soldado romano, depois de ter perfurado o seu lado e ver água e sangue, ver o sol se pôr ao meio-dia e as rochas se fenderem das montanhas. Foi depois de ver isso que ele começou a considerar seus caminhos e bateu no peito e gritou: verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Esperou um longo tempo, mas ele estava considerando os seus caminhos. Eu me pergunto nesta noite, aqueles que estão no rádio e a essa audiência visível,
se muitos de vocês estão considerando os seus caminhos, as coisas que vocês fizeram e as coisas que deixaram de fazer. É tão significativo deixar de fazer algo como fazer algo que é errado, porque aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Se você está considerando os seus caminhos, há uma coisa de que estou certo, que posso apresentar a você, como disse o poeta. Há uma fonte cheia de sangue que jorra das veias de Emanuel, onde pecadores mergulham sob a torrente, perdem toda a mancha de culpa. Aquele ladrão moribundo regozijou-se ao ver aquela fonte em seu dia. Possa eu, tão vil como ele, lavar todos os meus pecados. A antiga canção do Exército da Salvação, eles costumavam cantar: ó, preciosa é essa fonte, que me faz branco como a neve. Nenhuma outra fonte eu conheço, nada exceto o sangue de Jesus. Não conheço nenhum outro tipo de limpeza, não conheço outra maneira, nada mais que eu saiba fazer, apenas confessar os seus pecados. Esteja certo com Deus, limpe-se das pequenas coisas. Eu li até o parágrafo 32. E agora, em um pequeno resumo, esses momentos, esses dias em que nós estamos vivendo, são momentos que a gente deve parar para fazer uma somatória, fazer um balanço das nossas vidas e ver qual é a vontade, não do Senhor Jesus, mas a vontade do nosso Senhor Jesus, para ver como está a minha vida. Eu falo, mas eu ouço o que eu estou falando. Eu li aquilo dali e aquilo me apertou, porque eu tenho que considerar os meus caminhos. Tem que haver uma certa humildade de chegar diante de Deus e falar: Senhor, me ajuda a enxergar e a fazer a tua vontade. Eu não posso apenas me convencer de fazer a vontade de um homem, de uma igreja ou de uma religião. Eu quero saber qual é a vontade do Espírito Santo de Deus. A Bíblia, ela é tão clara que há uma só fé, que há um só Senhor, que há um só Deus, um só batismo, um só Espírito. Então, se eu desejo, se eu anseio por alguma coisa, é por este Espírito Santo de Deus na minha vida. Nada mais, nada mais. Eu peço que Deus tenha misericórdia da minha alma, porque eu sei que a gente vê, a gente aprende que uma coisa é certa: todos morreremos, todos nos misturaremos ao pó em algum dia desse. Então, que Jesus tenha misericórdia da minha vida, que o Senhor me dê humildade para eu poder considerar os meus caminhos, assim como os filhos dele, como Davi, como Jacó, como os demais, considerou, que eu também posso olhar. Eu oro para que você também considere os seus caminhos, que você avalie seus caminhos. Diga, pergunte-se a si mesmo: tem sido bom o caminho que você está trilhando? Tem te trago alguma vantagem? Abandonou a fé? Entrou pelo caminho do desvio da fé? Dá uma olhadinha. Vê o que você adquiriu em sua vida ao se desviar da fé, ao negar a fé, ao abandonar a palavra. Não há nenhuma vantagem nisso. Aqueles que conhecem Jesus Cristo como Salvador, aqueles que conhecem a palavra, aqueles que entram neste campo vasto de delícias
de poder estar na presença do Senhor. Deixar a sua fé, deixar de crer para ir para o mundo mau. Não. Uma vez cristão, sempre cristão. Então, neste momento, eu quero encerrar com uma oração. E eu vou orar por mim e orar por você. Deus abençoe os inscritos. Rita, Deus te abençoe. Irmã Genelice, Deus te abençoe. E a todos que assistem o canal, né? Se inscrevam, os que for assistir esse vídeo, dê um joinha e reflitam. O mais importante é refletir sobre seus caminhos. Deus te abençoe. Pai eterno e Deus poderoso, obrigado. Obrigado por fazer uma análise. Obrigado por ter estes homens que nós acabamos de ler como exemplos. Judas, ele considerou o caminho dele tarde demais. Pedro considerou, mas deu tempo dele acertar. E todos que consideraram os seus caminhos, eles se acertaram com Deus, daqueles que são de Deus. Deixe-me considerar o meu caminho. Aquele que está me ouvindo, que ele possa também considerar o caminho que ele está andando. Nos ajude, nos dê graça e nos dê de tuas bênçãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus nos abençoe. Eliezer da Serra, irmão Anselmo, aí de Vila Velha, né? As irmãs aí de Vila Velha. Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus.